Fala galera, aqui é o Guinalas, trazendo mais um podcast das classes. O podcast acontece no meu canal da Twitch, twitch.tv/Guinalas. Lembrando que os dias não são fixos, tá? A gente vai marcando conforme a disponibilidade da galera. Se quer saber do cronograma, entra na minha Twitch, dá exclamação podcast, ou então no Instagram da live também, tem tudo lá postadinho, tá? Lembrando que o intuito do podcast é apresentar a classe para os novatos, ou para os veteranos também, que não conhecem a classe muito bem aí, que tem uma ideia geral da classe, seja no PvE ou no PvP. Então é só brotar aí, ficar. O Viking vai falar hoje sobre a Bruxinha Awakening e o convidado é o senhor Kaori-chan, o Dragão Vermelho. E aí, Kaori, tudo bem? Tudo bom? Queria agradecer também ao pessoal que veio aqui ver presencialmente, tem o senhor Zashra, o Not Buzz Lee, o Rick e o Dracone que tá ali também, galera, para fornecer rage aí pro Kaori. Muito obrigado aí, vocês são muito importantes. Então é isso, seu Kaori. Se você quiser se apresentar aí, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Eu sou o Kaori, jogo de bruxa desde 2017. Já participei várias vezes do cenário PVP do SA, como Node, Siege e CDL. Atualmente eu estou mais ativo na Solari, né, quando tem alguma temporada e tudo mais. Inclusive eu fiquei top 1 e top 2 no ranking de bruxa nessa temporada, que foi um pouco pegado por causa das outras classes e tudo mais. Só que é isso, então estou um pouco menos ativo nos outros cenários, mas pelo menos na Solari eu faço ali um pouquinho de uma coisinha. Da hora, muito bom. Não faz vídeo pro YouTube nem tem live não, né, seu Kaori? Eu tenho assim duas guias, né, assim antigos de bruxa no canal, e eu gravei bastante lutas da Solari e postei, Hum, acho que em torno de 150 lutas. Talvez na próxima temporada eu grave todas, né? Mas só apenas para dar um overview mesmo. São lutas sem edição, mostrando o áudio e tudo mais. aham. Então consegue ver você xingando todo mundo lá e tudo mais. Da hora. Então, depois você consegue esse link aí pra gente deixar no YouTube lá também, na descrição do vídeo. Acho que é da hora pra galera. Sim, mano, sim. De boa. Tá, vamos falar um pouco da bruxa. Eu acho que o nome já diz um pouco da classe, apesar de que a bruxa Awakening é um pouco diferente da bruxa em outros jogos, né? Poderia descrever ela pra gente? E, se possível, mostrar as armas da Awakening também, pro pessoal conhecer? A bruxa Awake no BDO ela é mais um summon. Então ela trabalha com dois pets. Então ela é uma classe mágica, né? Ela tem o raio e a terra, que são os Uhum. elementos básicos das skills. É uma classe que seria mais ou menos o feminino do mago, só com os elementos trocados e tudo mais. É bastante similar ao mago em alguns pontos. Ela é bem lenta, com pouca movimentação, e atualmente ela é mais o. Ela vive mais no passado do que ela já foi, né? Então ela é uma classe Uhum. bem. Levemente Nesse estilo. ultrapassada, você estava querendo dizer? Pode crer, Levemente não, é bastante ultrapassada, né? pode crer. Tá aí. E você começou a jogar com a bruxa ou você jogava com outra classe antes, Kaori? Eu comecei a jogar com a bruxa. Assim, Pode. exatamente, meu primeiro personagem foi uma Sorceress, no dia que eu criei o jogo. Uhum. Só que eu queria muito criar uma bruxa, tinha que conversar com os amigos e tudo mais. Então, como a gente era um grupo de 4 pessoas, cada um escolheu uma classe diferente. Uhum. Então aí teve um amigo meu que começou com a bruxa. Então, para não repetir, eu fui pra sócia. Só que no outro dia eu descobri que, na verdade, ele tinha ido pra sócia e ele tava confundindo com a bruxa. NA. Então, aí eu peguei e falei, não, que eu já queria a bruxa mesmo, eu criei a bruxa. E é esse personagem que eu tô com ele até hoje, exatamente o mesmo personagem. Pode crer. Pô, mano, pior que essa história aí, velho. A gente fez o quê? Aqui já uns 28 podcasts, se eu não me engano, e pelo menos umas 10 pessoas contaram essa mesma história. Do amigo começando, tá ligado? Só que, diferente da sua, que o rapaz criou errado, normalmente a galera começou com a classe errada porque algum amigo escolheu ela, tá ligado? Mas da hora isso, velho. Da hora que isso acontece bastante. Interessante. Tá, e aí você começou com a bruxa, naquele tempo não tinha sucessão, acredito, depois chegou a Awakening, mas depois de um tempo chegou a sucessão, e você teve que optar entre a Awakening e sucessão. O que te fez escolher a Awakening, seu Kaori? Eu jogava bastante tempo de Awakening, e quando saiu a sucessão, ela saiu muito fraca. Então, como era uma novidade e tudo mais, tinha saído a sucessão da Valkyria, do Guerreiro, e eram bem diferentes, tanto a Awakening quanto a sucessão delas, que uma era focada mais no X1, a outra parecia muito imassivo. Então, Uhum, eu não sei se você lembra da época, pelo menos a do Guerreiro era muito massivo dela, da sucessão era muito melhor do que a Awakening. eu lembro. Então eu tava com a expectativa de a sucessão ser ela mais focada no X1. Então a ideia Uhum, toda que eu tive ali foi que quando chegar a sucessão, a bruxa ia resolver bastante problema da bruxa no X1 e tudo mais.
E quando ela saiu extremamente fraca e focada no massivo. Então não fazia sentido eu manter eu largar uma classe que eu já estava acostumado para pegar justamente a sucessão que fazia o mesmo cenário que a Awakening, só que mais fraco. Então eu lembro que eu tentei mais de uma semana mais jogar com ela e vários matchups que seriam assim, relativamente tranquilo, passou a ser bem complicados, tanto é que teve bastante rework e tudo mais, só que durante esse período de tempo, depois disso eu acabei desistindo da sucessão, por causa de ficar tentando mais jogando com classe que não tem como jogar, é complicado. Da hora. Interessante, bem explicadinho aí. A próxima pergunta era a principal diferença da gameplay da Awakening para Suc. Você comentou brevemente sobre isso na pergunta passada, mas se quiser acrescentar alguma coisa, ou se não, fica à vontade. Sim. A sucessão ela tem mais range, então você consegue jogar totalmente afastado do inimigo e tem mais movimentação. Então você tem teleporte separado, você tem um dash que o segundo dash sai mais rápido, você tem algumas skills de movimentação ali, como o terremoto e tudo mais. Então você consegue jogar ela mais ranged e se movimentando mais, evitando o combate corpo a corpo. A Awakening você tem que fazer o combate corpo a corpo. Ela é mais mid-range, né? É mais uma área mais próxima. Ela não tem mais tanto área de alcance. E você tem que se aproximar para aplicar dano no usuário, estender e tudo mais, combar. Então você joga mais pensando em como sobreviver ao combate corpo a corpo. Então, como evitar grab, como não tomar, por exemplo, um pulão nas costas, né? Um toquinho, alguma skill da DK que vai nas costas. Então, basicamente, são essas duas lá. Uma gameplay mais, digamos, defensiva, né? Você afastando, e uma outra mais ofensiva, só que de forma mais defensiva, porque você entra ofensivamente, mas joga defensivamente dentro do corpo a corpo. É complicado porque é uma classe, como você falou, mais pesada, né? E jogar corpo a corpo com umas classes tão rápidas hoje em dia é bem complicado mesmo. Mas pode crer. E se você fosse comentar um pouco sobre o swap da Awakening para pré-Awakening, né, durante a gameplay da Awakening, você diria que é um swap fluido? Você diria que isso é um pouco ruim de fazer? Então, entre a Awakening e a pré, normal ou sucessão? Não, entre a Awakening e a pré mesmo. Ok. É muito ruim. Ela não tem um C-swap igual às outras classes. Por exemplo, você usou uma skill e apertou C, ela não faz o swap rápido. Da mesma forma, voltando para a Awakening, ela também não vai. Então, eu tô segurando o C, ela faz o lento. Você tem que dar um passo pro lado. Então, esse é um tique que você tem que fazer. Você tem que dar um passo pro lado e apertar. Ela sempre tem que dar o passo. Quando você tá em movimentação, ela faz o swap rápido. Então, você deixa um gapzinho. Mesmo você fazendo bem rapidinho ele, você deixa um gapzinho dele. Então, assim, igual aconteceu que eu fiz o swap, mas ele bugou porque o servidor lag e tudo mais. Você tem um swap que é usando o teleporte. Você consegue fazer o swap em iframe, só que aí você gastou o teleporte, né, pra fazer um swap. Então você tem que, basicamente, acabou o seu recurso da Awakening, você quer mudar para pré, ou você coloca uma skill na barra para fazer o swap, e para voltar para Awakening você tem que usar necessariamente o teleporte. Ou então invocar o pet, só que eu particularmente não gosto, porque você é uma skill lenta, né, é só SA e não faz mais nada, é só invocar pet. Pode crer. Interessante. E sobre a dependência da pré-Awakening na gameplay, você acha que dá pra jogar, se manter jogando só na Awakening, se a Bruxa quiser, ou vai perder muito, muito desempenho? Seja no PvE ou no PvP? Não, dá pra jogar. No PvE você joga só Awakening, 100% Awakening. Você vai jogar. A pré dela é mais focada em buffs. Por exemplo, o teleporte nele, né, a principal movimentação dela. O Mana Shield, o PA, todas as partes assim, de buff fica mais na pré. No PVP você vai usar mais algumas skills bem específicas ali de SA com CC, por exemplo, terremoto, congelar. Só que assim, são skills que você vai usar só pelo SA e parece assim que a bruxa acaba tancando menos nessas skills e não causa dano nenhum. Então, praticamente um CC. E se você encaixar um CC, por exemplo, do terremoto, você tem que ser rápido o suficiente para, assim que encaixar o CC, você tentar punir. Porque se você demorar um pouquinho, você não consegue fazer o swap e ir para Awakening punir ou tentar alguma skill da pré para punir. Então, assim, você consegue jogar só na Awakening, tanto no PVP quanto no PVE, mas para tirar aquele pelinho a mais é bom ter a pré. Com certeza. Sentido. E a partir daqui vamos tentar pontuar de 1 a 10, só pra galera, a meio a fim de comparação, pra
pro pessoal que joga com outras classes ali, se você conseguir fazer um paralelo, fica legal. A primeira pergunta é sobre dificuldade de extrair uns 60% da classe, jogar de maneira mediana. Se você acha que para extrair esse mediano da bruxa é mais fácil ou mais difícil que outras classes? Claro, na sua opinião, né? Acho que é muito fácil. Tirar até uns 60% dela é muito fácil. Tipo, o 6 de sucessão eu classifico ele como um 2 ou um 3, que é uma classe muito, muito simples mesmo, se estranho básico. Você colocaria bruxa como, mais ou menos, na sua opinião, de 1 a 10? Um 2 também. Um Pode 2. crer. E simples também é? Ela, assim, é praticamente as skills da Awakening e usar os buffs da pré. Aí você já tá Uhum, fazendo, tipo, talvez mais que 60% dela. pode crer. Então, Tranquilo. E para extrair o máximo, assim, você acha que ela é uma classe que se equipara a outras mais complicadas ou ela continua meio simples, assim, na sua opinião? então aí depende. Se for em PvE, por exemplo, pra grindar e tudo mais, se extrair o máximo do grind dela, ela é bem tranquila. Aí eu colocaria Uhum. uns 4. Agora, PVP, a gente tem muita questão do cenário onde que você está aplicado. Então, por exemplo, se tiver uma Solar, que basicamente todas as outras classes é mais forte, tem muita classe counter que dá do outro lado do time, e você sempre vai ser focado porque você é a classe mais fraca, então você tem um gerenciamento muito grande da classe. Você tem que saber lidar não só com as suas skills básicas, né, da Awakening, ali, seus buffs, mas tem que saber Uhum. os kits ali de dar slow, de aplicar qualquer punição no outro usuário, usando sua cura também em conjunto para manter o time vivo e escapando do time fazendo investida ofensiva em você, né? Uhum. Então eu colocaria como um 8, assim, pelo gerenciamento de Pode todo o crer. cenário. Faz sentido. É, Até porque é uma classe que tem os recursos meio limitados, né? Tem umas classes que tem muito mais recursos. Então, se você gasta um recurso ali na hora errada, acho que fica bem complicado, né? ela é bem limitada em recursos, cara. Pode crer. E falando sobre cancels, EPM Mouse Movement, você acha que é tranquilo nesses cenários para ela ou é muito Sim. difícil em algum desses? Eu colocaria um 4. Ela tem pouco cancel. Uhum. Algumas coisas que eles acrescentaram é mais skill que se conecta. Então, por exemplo, você dá o dash para trás, segura o direito, ela faz uma sequência, né? Com umas classes novas. Da hora. Não tem muito cancel assim de skill. Então, se você, por exemplo, usar um Shift F, você não consegue cancelar. Um Uhum. monte de skill da Awakening você não consegue cancelar. De jeito nenhum. Então, você usou a skill, você vai do começo ao fim dela. O APM dela é bem tranquilinho. Então, essas skills são bem lentas, são mais de um segundo. Então, você usa poucas skills e fica bem suave. Só que ela usa muito mouse move. Então você tem que ficar mais prestando atenção nos seus inimigos, tudo mais, pra não tomar um toquinho, tomar, por exemplo, algum Musa vindo dash e te passar, entendeu? Então Aham. você tem que acompanhar ele com o mouse move e esse que é o maior, assim, a maior dificuldade, é controlar tanto o teleporte quanto todas as skills de guarda frontal com o mouse. Pode crer. Aí, da hora. Acho que basicamente de introdução era isso, a gente vai entrar um pouco no cenário PvE agora, tá bom? Uhum. Primeiro eu queria saber sobre o PvE early game dela, assim, no quesito, se você acha que é difícil desempenhar com ela nos esportes early game. Entenda early game como os esportes de one shot mesmo, esportes como Poly, Magtons, Frogons, Baixas, Garrais, esses esportes assim. Dificuldade não. Ela, cada skill dela costuma dar hit kill nos mobs. Então, se você tem, por exemplo, está na temporada, você, é bem tranquilo você grindar nesses spots. Você basicamente vai dar one shot em cada mob, pega de mob. Quando você tiver mais gear e tudo mais, que você já passa o cap, coloca um dano adicional e tudo mais, o próprio pra frente F, que é essa skillzinha aqui ali, que ela pega de longe pra caramba, ela já costuma matar os mobs. Então, quando você, por exemplo, vai grindar em poly, você fica spamando pra frente F ali, pega de longe ali, você limpa bastante mob. Então, bem tranquilinho, né? Uhum. Você colocaria quanto em eficiência, sim? Considerando usar que a associação como um 10, você acha que ela fica muito distante desses Muito. spots? Muito. Ela não tem movimentação. Esse é o maior problema dela, movimentação. Então, por exemplo, igual o Poly Uhum. mesmo. Poly você tá usando o pra frente F, só que você vai dar um teleporte, usar o pra frente F, limpar aqueles mobs lá, você vai andando até o próximo. Ou você vai Aham. dando o dash pra frente, né? Ou guardar a arma e sai correndo, entendeu? Então, tipo, a movimentação dela é bem. É o básico, né? Guardar a arma e sair correndo, ou você vai Aham. andando com o shift pra frente. E isso limita muito ela. Então, por mais que ela consiga dar one shot em todos os mobs ali, com uma skill bem rápida ali, bem distante, ela não consegue fazer lixinho porque ela não consegue se movimentar pelo spot, limpar aquele spot e puxar um próximo, por exemplo. Com certeza. Sentido pra caramba. Tá aí, interessante.
Saindo um pouco desse cenário de early game, partindo com um cenário mais mid-game, assim, você acha que continua simples de grindar com ela? Entenda mid-game como spot como Akuma, Istra, ou até no máximo ali um Orcs. Sim. Continua a mesma coisa, basicamente. Ela, como, assim, no spot mais fraco, igual o Poly, mas sobra dano, esses spots a gente já começa a ter que usar uma, duas skills ali. Então, por exemplo, eu gosto bastante de grindar em Orc, porque é do lado de Raidor ali, é bem Aham, acessível. E lá é um spot que eu costumo dar uma, duas skills nos mobs. Então, quando você pega ali um pack de costa mesmo, você dá uma skill, limpa o pack e vai para o próximo. pode crer. Então, ela é bem tranquila, não tem nada de complexo, nenhum cancel, nada, bem fácil mesmo para grindar nesses spots. Tem uma AE da hora também no proc, né? Imagino eu. Sim. Então, da hora. E questão da eficiência, você colocaria quanto? De 1 a 10 ali nesses spots mid-game, na sua opinião? Aí depende também do spot. Por exemplo, eu sei Uhum. que a Akima, eles pegam. Tem algumas rotações que pega duas salas, né? A de cima e a de baixo. Quando vai fazer essas rotações, você limpa uma sala, na hora que você vai descer, você desce com a arma guardada correndo, né? Então você desce correndo e vai para a sala de baixo. Então você perde muito eficiente em relação a outras classes com movimentação. Durante o grind ali batendo nos mobs, ela assim, é ok, né? Você consegue matar os bichos rápido. Só que na movimentação entre vários spots é complicado. Então, Pode por crer. exemplo, igual Orc que eles mexeram na sala Marne, que você pegava uma rotação, quando você pegava a arma, você ia para um spot do lado. Essa transição entre um spot para o outro, você gastava os dois teleportes para ir. E às vezes você não chegava, você tinha que guardar a arma, correr um pouquinho e chegar nos Uhum. mobs. Com essa mudança que eles fizeram para uma rotação só da conta, já melhorou bastante. Então você consegue ir andando mesmo de um spot para o outro, como tá tudo juntinho ali, você consegue ser muito mais eficiente. Então depende do spot, se você vai precisar de movimentação para ir entre eles. Né? Da hora. Bem interessante. Partindo desses spots mais mid-game agora, passando pro endgame. Endgame. Entenda endgame como um spot de GIF pra cima ali, os spots endgame mesmo. Se puder falar um pouco sobre eles e o que você acha que a bruxa desempenha melhor, porque a gente sabe que no endgame tem spots que umas classes vão melhor, outras que outras se sobressaem. Se quiser pontuar uma que ela vai melhor na sua opinião, isso é interessante pra galera. Esse é o cenário que ela brilha, né? É o único cenário que a Bruxa Awakening, sim, tá boa. O resto, né? Porque, assim, às vezes spots, por exemplo, de Gifim pra cima, Gifim mesmo, você acorda o mob, joga uma bolinha vermelha, vai pras costas e bate. Então você já não tem nenhum segredo, você tem 3 skills que seria, assim, o core dela, né? Fica pra trás 2 cliques, que é essa aqui. Aí você tem o Shift F, e você tem esse aqui, essa skill nova, que é o buff D3, né? Uhum. Então, basicamente, você usa essas 3 skills. Uma tem um cooldown muito longo, que é a última que eu usei. Só que você mantém essas 3 em cooldown sempre, e as outras você vai simplesmente usando conforme ela vai necessitando. Então, você vai ter que usar todas as skills. Assim, por exemplo, igual o GIF e tudo mais, você vai usar todas. Só que ela fica muito efetiva quando você faz isso, porque você debuffa evasão, você se buffa bastante com os buffs T3 ali e tudo mais. Então, Sim. por exemplo, igual o Gifin, você consegue matar o bicho antes ele de fato te bater. Porque ele vai estar na bolinha, o primeiro ataque dele vai na bolinha e no segundo ele já morreu. Uhum. Usa spot novo, igual aquele daquele maguinho que você bate, que toma CC e derruba os bichos. Aquele spot lá, assim, é bem ridículo, né, pra Bruxa Wake. Você costuma dar pra trás 2 cliques e o rola bosta e já mata os mobs. É Pode bem crer. suave mesmo. Então, assim, ela é bem uma classe que bem fácil de grindar nesse spot de game e tudo mais. Basicamente é Não, isso. interessante, ficou bom. E questão de desempenho, você acha que. Aí, você comentou que ela brilha. Você acha que ela brilha, ela fica igual para igual com as melhores classes, é isso? Sim, porque o problema é de movimentação dela aí já não aparenta mais. Porque você Aham. demora um tempo pra matar os bichos. Na hora que você demora, o TP já voltou de cooldown. Então você Uhum. entra com teleporte, mata os bichos e sai com teleporte. Então você Mascara aquela fraqueza que ela tem, né? exato. Então você consegue manejar ali e tudo mais e fazer uma quantidade boa de lixinho e tudo mais e ser bem efetivo ali Pode crer. no grind. Mais pra frente eu vou falar sobre umas mecânicas aqui que eu separei da bruxa, mas eu acho que seria interessante adiantar uma delas, porque eu acho que só se aplica no PV.
Sobre a bolinha que você comentou, se você puder mostrar pra gente, explicar como funciona, acho que ela tem certo interesse em saber. Bolinha Essa rosa, né? bolinha é essa aqui. Ela basicamente ela tem uma chance de puxar o agro dos mobs. Então, assim, na descrição dela tá até aqui que ela tem adquire 50% da quantidade de provocação dos alvos próximos a cada 7 segundos. E ela Uhum. pega 10 alvos. Então, assim, o que ela faz? Você vai cortar, por exemplo, um Gifin. Você vai acordar o mob, você joga a bolinha na frente do mob, acorda ele e fica atrás dele. O mob vai acordar, essa bolinha já vai ter ticado algumas vezes e vai estar atraindo o mob. Uhum. Então o mob vai bater nessa bolinha. E aí vai, como assim, a bruxa ela é bastante lenta, essa questão dessa bolinha, ela puxa ela resolve esse problema, porque se o mob, se você não usar ela, o mob vai ficar virando em você, e você não tem movimentação, velocidade suficiente para ficar nas costas. Então você usa a bolinha, o mob mantém na bolinha e você fica tranquilo para dar back attack. Então assim, é uma mecânica muito necessária para grind, somente que você gasta mais de uma skill, para justamente você dar mais DPS. E isso, inclusive, é uma coisa que limita a bruxa. Então, quando você chega num spot, sei lá, você tá, Gifin não, porque Gifin ele tem um delay pro bicho acordar. Só que Uhum. tem vários spots, principalmente antigamente, mais que você usava a bolinha, matava os bichos, a bolinha não voltou pro próximo spot. Aí você demorava o dobro do tempo, porque você tem que ficar dando dash pro lado, porque o dela é bem ruimzinho. Então você acabava dando dano na frente e indo para trás, os bichos já viravam antes de você jogar a skill. E Uhum. isso perde bastante eficiência. Certeza. Da hora. Ficou bem explicadinho aí. Sobre Terra do Amanhecer, você chegou a fazer os boys lá, Kaori? Eu fiz todos do 1 ao 6. Teve um que eu fiz o 7. Eu do bambu, não. Não. O do bambu eu tenho que pegar o mapa. Eu fiz o Rei do Porco, 7. Ah, cadê que foi? Aí eu ia Cê- tentar fazer os outros 7, só que dá uma preguicinha. Não, eu tô na mesma. Eu fiz todos seis, só o bambu 7, mas aí uma preguiça. Mas o que você Sim. achou lá da eficiência dela? Tranquilo de fazer? Até o 5. Assim, eu acho que a bruxa é uma das melhores cartas pra fazer a Terra da Mãe. Eu acho que assim, até o 5 ela é muito forte. Ela dá muito dano, você consegue deletar os boss bem rápido. Eu dei uma olhadinha por alto no rank uma vez e eu acho que a bruxa era o que tinha o tempo mais baixo entre todas as classes. Eu não Uhum. lembro, eu acho que foi do porco mesmo que eu olhei o rank. Só que ela tem um problema no set, que pelo menos eu tô enfrentando bastante, que tudo dá hit kill. Então você vai no boss lá e ele pisca uma boletinha no seu pé e já mata, entendeu? Então, Uhum. assim, se você estiver usando uma skill pra dar dano, por exemplo, sei lá, você tá usando essa aqui, aí apareceu a bolinha, você não consegue terminar a skill antes do hit sair. Então você vai morrer. Pode crer. Então isso aconteceu muito comigo naquele. Tem um chefe que é de fogo e aparece umas bolotinhas. Então eu tava batendo, aparecia a bolotinha, no que eu segurava para o teleporte, só que ela me matava antes da skill terminar. Então, Pode isso é um crer. problema que você tem que ter sorte da bolinha não aparecer, no hit kill não aparecer no seu pé. Se aparecer, se você tiver travado numa skill, você vai morrer. Da hora. Sobre recuperação de vida, você acha que é tranquilo pra ela no PV? Ou chega a ser um problema? É um problema. Tanto PVP quanto PV. Porque ela não tem skill de recuperar a vida. Basicamente pote e as curas. A cura ela tem 3 curas, que é essa curinha simples aqui. Aí ela tem essa cura que é mais longa. E ela tem a Raban. A Raban eu nem uso. Porque a Uhum. Raban ela tem um cooldown alto pra caramba e assim, eu não acho tão efetivo. Só que o grande problema dela, da cura, é que assim, você para de bater pra curar. Então você tá grindando, sei lá, vamos colocar que você não tem pote. Aí você tá grindando em orc, algum spot assim, não muito pesado. Entre um pack, uma hora ou outra, você vai ter que parar e usar uma cura. E a cura você fica parada, tipo, ela é um pouco lenta, né? Então você não tá fazendo nada, você tá só se curando, sem proteção, sem nada. Você perde eficiência no grind, né? Com Então quando eu certeza. grindava Você gritava esse cry, limpava o pack, usava a cura e ia pro próximo. Só que toda vez você parando e usando, você coloca um tempo de uma hora ali, você parou várias vezes, tem alguns minutos de ficar ali se curando. Você tem algumas Uhum. soluções, como por exemplo, você colocar o alvoroço, né? Que era uma coisa que eu usava. Só que aí todas as classes também têm acesso, né? Então eu acho que assim, É da verdade. classe. E ela não tem muitos hits. Às vezes quando tem muito hit. Então, assim, da classe mesmo, eu acho que esse é o maior problema, porque você não se curar, tanto em PVP ou em PV durante o combate, é muito ruim. Uhum. Então, assim,
cenário, por exemplo, PVP, você tá lá na Solar e lá, você tá batendo na pessoa, a pessoa tá se curando, do mais igual a Dracania que bate curando, e você tá só tomando hit. Então, dependendo se for você mochar e te batendo, uma hora você vai morrer se você não curar. Fica só dependendo da pote, né? Eu E acho que no PvE realmente é um problema bem desagradável isso aí. A maioria das classes, se não todas, conseguem se curar batendo, nem que seja em duas ali, três skills, né? sim. Mas, E aí mas não tem como. no PVP, eu acho que dá até pra gerenciar melhor, né? Porque tu pode se afastar e se curar. Porque eu, pelo menos, de Sage, com os bonecos que eu jogo de racha também. É chatão, porque eu fico low. Mano, não tem o que fazer, velho. Eu fico, sei lá, do alt tab, deixo o boneco lá usando a pot, e é isso. É bem chato, mas pode crer, interessante. O problema é se afastar durante a luta, né? Então, É, por isso é exemplo, verdade. a Solar ela é uma boa métrica, porque ela te passa também o valor de cura sua. Então, Uhum. assim, mesmo a minha classe tendo cura, mantendo a cura em cooldown, as duas curas que eu tenho ali, mantendo ela bastante em cooldown, por exemplo, o Shift eu não posso usar a qualquer momento, porque o maior problema dele é que, assim, eu consigo cancelar ela, dando um dash pro lado, só que o dash pro lado não tem proteção. Então, Nem assim, a eu tenho cura, que né? nem a cura. Então, assim, se eu tô usando, tô vendo as pessoas, os inimigos vindo pra dar um engage, você tem que cancelar. Então, você cancela sem proteção e dá, por exemplo, guarda frontal pra fazer o swap, faz alguma coisa ali pra proteger. Uhum. Só que se for uma classe muito rápida, você vai tomar algum CC. Se for uma classe de longe, uma Pode classe crer. que chega muito rápido, você vai tomar um CC. Então, é arriscado. E por você tá se colocando numa situação de muito risco, você não consegue usar em qualquer situação. Então, É. acaba que você não usa ela o tempo todo. E isso reflete na estatística da luta. Então você pega a luta lá, você pega. A maioria das classes sempre tem uma cura ali, uma média na luta, e a bruxa tá sempre muito abaixo. Então, assim, você não consegue se manter curando ali Uhum. nela e tudo mais. Mesmo a classe com cura, ela não consegue ter um valor de cura alto, entendeu? Já a Dracania. Não, deixa pra lá. É. Eu não ia falar isso, não, mas já, né? 3 vezes Tá mais de cura. acho que sobre PvE era isso. A gente vai entrar um pouco no âmbito PvP. Tudo bem? Ou você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o PvE? Fala da mana, né? Ah, é Porque verdade. o que ela não tem de puxar a HP, ela puxa de mana. Uhum. Ela, assim, o Shift F puxa mana, pra trás dos cliques puxa mana. As curas também recuperam um pouco de mana. Ela tem absorção de mana, que é essa skill aqui. Que, assim, é bem útil tanto em PVP quanto PVE. Ela é guarda frontal e faz o swap da Awakening pra pré. Uhum. Então, por exemplo, no PVP pelo menos eu uso bastante mana shield. E me coloco em muitos cenários que eu não tenho mana. Porque ela absorve dano e troca por mana. Uhum. Então você cai em cenários que você não tem mana pra nada. E você usa o mana, absorção de mana, né? E recupera toda a mana ali, consegue usar algum skill, sair fora. Então, em PvE também você tá usando ali as skills pra trás dos cliques, é uma skill que eu flodo muito no PvE. E ela recupera muita mana. Então, assim, eu nunca tive, mesmo sem pot, sem nada, nunca tive problema de mana nenhum. Pode crer. E basicamente é isso. Da hora, da hora. Ficou bem completinho essa parte de PvE. Vamos entrar agora no cenário PvP aqui pra gente trocar uma ideiazinha. A primeira pergunta é sobre o comportamento da sua classe, assim. Como você acha que ela se comporta no PvP no geral? Seja X1, assim, você acha que ela é uma classe que se encaixa mais como assassino, como suporte, como dano à distância, como engage, pré-engage, frontline? Como é que você classificaria ela? Classificaria como ultrapassada. Devendo sincero. Porque assim, assim, o suporte dela seria o PA. O PA dela assim, ainda absorve uma porcentagem ali ela aumenta uma porcentagem do sua DR. Só que, assim, dependendo da classe, do mais tiver ela tanto contra, ela vai DR, né? Então, Uhum, nem é tanta coisa. Se for. A cura dela é limitada em valor. Então você cura, eu acho que 4.500 de HP. Só que aí você cai, por exemplo, numa guerra. Que as pessoas todas bufadas, mas tem 10k, 12k, é verdade. 4k não é nem metade. Então, assim, você pega muita classe que as skills dela cura por porcentagem. A cura de uma skill da classe é mais do que a sua cura longa de 3 ticks inteiro no Uhum, cara, entendeu? Assim, você não consegue fazer um papel de suporte. O buff Awakening dela tem também um buff em área. Você aumenta a velocidade e tudo mais. Você dá evasão e DR para as outras pessoas. Só que assim, é um valor muito baixo, acaba sendo que uma coisa tão risória. O mais relevante dela mesmo seria a velocidade ali do buff de velocidade, né? Que pega ali em área
e aumenta a velocidade de conjuração e de ataque das pessoas que estão em volta. Que é o mais relevante, assim, é sempre manter sempre em cooldown, né, bufando ele. Essa é na parte de suporte. A parte de dano, a distância dela não é muito bom. Ela tem algumas skills de dano à distância, mas nada assim tão... que ela consegue manter um TPS de longe e tudo mais. Ela não... Você consegue usar 3, 4 skills de longe ali, e o resto você vai usar da pré-awakening, que não faz basicamente nada. Dano dela tá bem baixo. Então uma coisa que assim... por exemplo, no PVP, você tá jogando ali, mas não tá para contar com ela para uma classe que vai só entrar com dano e vai prover o time de matar os inimigos ali por causa do dano dela. Então acaba que ela tá numa situação muito ultrapassada, porque ela, do jeito que ela tá hoje, se ela fosse alguns anos atrás, ela seria uma classe muito boa. Mas hoje em dia ela não faz nada, assim, bom, né, em relação às outras classes. Da hora. Não é muito da hora não, mas tá bom. Não, da hora a explicação. Mas Tentando voltar a pontuar agora de 1 a 10, assim. Se fosse classificar ela no cenário de X1, de 1 a 10, no cenário limpo, onde não tem mob, não tem nada, você colocaria ela com de 1 a 10. Lembrando que aqui a gente sempre fala, lá mais pra frente, eu vou perguntar pra você do X1, se é pior matchup, melhor matchup, e muitas pessoas pontuaram a bruxa como a matchup mais fácil, hein? Coisa, né, sim. mano? Mas, Por que gente, como é que você pontuaria ela no X1? Eu acho que ela é a classe mais fraca. Tem. Que é no 0, né? 0 é mais fraco. Não, não tem, tá pelo menos 1, né? Não, Pô, mais porque... fraca não, mas tem a Shai, pô. Sim. Não, mas a Shai consegue fugir. A Shai sobe no bumerangue e foge de você. A bruxa não pega a Shai no corrida. Não pega. Ah, o 6 também não pega não, pô. Então. E a bruxa o Sage pega. É A bruxa verdade, não corre de Sage. é verdade. É porque o maior problema dela é porque ela é lenta. Assim, as skills dela são lentas. Então, assim, você consegue ver ela usando as skills. Então, por exemplo, vai usar a skill não sai insta. Aí você vê ela fazendo conjuração, ela batendo, e o dano só chega na metade da skill pra frente. Então você consegue evitar o dano da skill dela. Com qualquer classe assim mais rápido, você consegue evitar o dano dela. Você não tem muita movimentação, então você não consegue fugir dos caras, você não consegue dar engage nos caras. Então, assim, mesmo com uma classe mais lenta e tudo mais, por exemplo, uma Guardian, você não consegue forçar um ataque corpo a corpo numa Guardian. Entendeu? Mas a Guardian consegue forçar em você. Você vai ter o ataque corpo a corpo com ela. Ela tem muito problema de, por exemplo, ela não tem grab, o dano dela tá muito baixo. Então, por exemplo, eu não sei se você viu o patch hoje lá, que eles colocaram uma skill com multiplicador de 2000 e 70% de redução. A bruxa, né? Então, a bruxa tem 70% de redução, mas numa skill de 1300, 1400 de multiplicador. Então, assim, até na tabela dela de classe contra classe, ela aplica, tipo, 80% de dano e toma muito dano das outras classes. Então, assim, ela não tem... Vocês têm uma skill de 1152 vezes 3 com redução de 72. Então... Isso dá fogo. A bruxa ela tem bastante redução nas skills, só que, tipo assim, o multiplicador dela não é tão alto. Por exemplo, igual o Rola Boss, que seria a skill core dela, né, que dá o mais dano, é 1400 vezes 6 e 60% de redução. Então, assim, ela é bem... dano não é suficiente pela lentidão que ela tem. Então, ela não apresenta risco nem dano, nem movimentação. Então, assim, ela é uma classe que é bem fácil de você prever o que ela vai fazer e punir ela. Eu acho que o único cenário assim, que você morreria pra uma bruxa no X1 é não conhecer a classe. Porque aí ela vai dominar o PVP. Se a bruxa conhecer o PVP, mas ela vai dominar o PVP ali, o combate, por falta de conhecimento do oponente, não por ela ser uma classe assim. Já que antes de começar a fazer os podcasts, eu imaginei que a bruxa e o Mago Awakening iam ser muito escolhidos como o pior matchup, a melhor matchup de algumas classes, mas eu imaginei que mais as classes com grab, sabe? Mas até as classes sem grab estão vindo aqui, estão escolhendo a bruxa como a classe mais fácil de enfrentar. Justamente por causa desse tempo de resposta que ela dá pra você, né? Enquanto ela casta a skill, você consegue se proteger, consegue rodar um iframe, um guarda frontal. E não tem uma ameaça muito clara, né? A ameaça dela teria que ser o dano ali, pra ela estourar uma guarda frontal ali e realmente preocupar a pessoa, mas realmente complicado. Por exemplo, eu participei do CDL nos últimos dias. Assim, eu acho que foi mês passado. Foi um desses aí pra trás, eu participei do CDL. E minha última luta foi contra uma DK Sucessão. E a DK Sucessão foi engraçado, porque assim, eu usava a Shift F,
ela me dava uma skill, eu sumia. Aí eu dava CC nela, né? E eu dava V, porque o cara já tava sem vida. Aham, Então, assim, teve um momento que eu peguei e fui pra um cantinho. Então, tem um cantinho lá da arena, que tem aquelas casinhas, sabe? aham. Aí tem uma escadinha, eu fui pro cantinho, falei, vou usar minhas guardas frontal, ela vai vir, a DK vai vir, vai ter que dar uma skill na guarda frontal, e nisso eu consigo pelo menos trocar dano com ela. Aí eu usei o rola bosta, ela me deu uma skill, quebrou meu bloco, aí eu já tentei cancelar o rola bosta, ela deu outra skill e me matou. Então assim, e ela em cima do rola bosta, ela não tomou CC, não tomou dano, até perdi, sei lá, 5% da vida. Então assim, é um cenário que você praticamente não tem o que você fazer. Mesmo classe sem grab, ela vai te dar dano, vai te explodir em pé. Uhum. E, assim, era um PVP balanceado, que é um cenário que, ok, entendeu? É complicado. É, Até contra o Sage, que é uma classe bem mais móvel que a bruxa, muito mais, né? A gente sabe. A ADK é um problema absurdo, porque ela chega, ela pula nas suas costas com o Noturno, que é um skill target, e só essa skill já tira 60% da minha vida, tá ligado? E aí, mano, como é que faz, tá ligado? É muito complicado mesmo. E pra bruxa deve ser bem pior. Imagina é, como é que tem sido essa luta aí. por exemplo, na Solari mesmo, peguei muito Sage, assim, Sage se afastava, né? Aí Uhum, eu ia, assim, já tava meio afastado e tudo mais, aproveitar pra tentar fazer alguma coisa contra o Sage. Geralmente Sage é sucessão. O uhum. Sage sucessão, ele me dava 2 skills e me matava, nas costas. Ele saía me dando uma skill e já dava a outra, eu já morria. Então não Pode tem crer. tempo de reação, porque, por exemplo, eu tava travado, eu usava o Shift F pra trás F, pra usar as SA. Aí no começo do Shift F ele saía, aí você já toma um dano, você fala assim, vai dar tempo de eu usar uma skill e sair fora. Aí no começo da outra skill ele já É. deletava. Eu sei que sucessão ele dá muito, muito dano, velho. Porque ele tem muito. Ele tem mais AP que as outras classes, né? Por causa da passiva lá, acho que a bruxa e o mago também tem aquela passiva lá que dá AP. Mas só que ele bufa 20 de AP e mais 16 de ataque mágico. Aí pega muito AP até nesse cenário de capado aí, sabe? Então. Capado não, de build balanceada, É, né? Então, é um capado, pode né? Uma crer. guia balanceada. É. E a bruxa não tem isso. Ela não tem dano, então assim, você não consegue fazer, pôr a pressão quando o pessoal, por exemplo, igual lá. Teve uma hora que eu peguei e. Eu até fiz um clipe disso, que derrubei os 3 caras do time. Os 3 caras estavam com menos de 50% da vida. Aí eu derrubei, estendi com derrubada e joguei todas as skills que eu tinha com mais dano neles e não matou. Então Pode assim, crer. você não consegue matar porque, assim, se fosse qualquer outra classe com dano só dano, você conseguiria matar os caras. E a Uhum. bruxa você não consegue fugir ali, tipo, manter uma movimentação, o problema dela não assim, ela não causa um perigo de ser uma classe rápida e tudo mais. Ela não impõe perigo com questão de dano e nem questão de CC. Então assim, ela tá num cenário bem ruim no É, PVP. realmente. E também não tem grab, né? Que poderia ser um recurso interessante aí pra classe, mas Sim, nem isso. Eu acho que o recurso que pra bruxa mesmo tinha que ser dano, mano. Porque se ser rápido, ela não vai causar pro seu calço lento, dano e grab também não vai ter. Então, dano ela tem que ter, pelo menos, pra punir a galera, não pode crer. com Situação certeza. complicada. Tá, saindo um pouco desse cenário. Na verdade, antes de sair do cenário do X1, eu queria saber se a gente acrescenta um elemento ali no meio desse X1, a gente coloca uns mobs, não mais no arena, PVP no meio dos mobs. Você acha que melhora o cenário pra ela ou continua bem ruim? Dependendo, até piora. Assim, torna impossível. Porque, assim, ela tem uma área de alcance, né? Essa skill tem Uhum. limite de alvo. Então já aconteceu, assim, há um tempo atrás, que eu tava grindando no spot, chegou um cara, e assim, o cara tomava, assim, pela diferença de guia, o cara tomava muito dano meu. Então o que o cara Uhum. fez? Ele começou a lourar os mobs. Então ele vinha ele mais 10 mobs pra cima de mim. E as skills não pegava nele. Pegava nos mobs, pegava os 10 mobs lá, juntava os mobs que atagraram em mim, mais os mobs dele. Aí ele conseguia ficar brincando o suficiente ali, porque as skills tem uma área, assim, Uhum. relativamente boa. Você tem que usar as skills mais focada na pessoa, mas quando você derrubava o cara, você não conseguia, porque a skill estourava a quantidade de mob e você não conseguia combar ele. Então, assim, Interessante. é um cenário que, assim, ele jogou bem, né? Usou o ambiente em volta dele, só que Safado, aí. né? Ele? É, então, assim, só que aí eu não conseguia bater nele por causa da quantidade de alvo. Tá aí. Interessante. Tá, e falando um pouco sobre o PVP de nodes capados ali, T1, T2, T3 e T4, que também é capado agora. Você acha que o dano lá da bruxa entra mais ou continua ruim ou acaba ficando pior, na sua opinião? Pouco PVP capaz no War. Uhum. Eu lembro que assim, ele era ok, ele não era nada assim explosivo e tudo mais.
Você conseguia assim, dar um dano nas pessoas, mas tomava muito dano também. Uhum. Então, assim, era um PVP ok. Fora do, assim, de sem cap e tudo mais, ele era bem fraco. Então volta pro cenário atual, normal, né? Que não dá dano ali, qualquer coisa explode. Sim. Então você E a acha que era gente, mais confortável jogar no capado do que no foguinho? sim, Da hora. Tá aí. E sabe dizer assim, no capado ela conseguia fazer um combo kill no alvo ali? Se fosse um alvo normal, sei lá, uma classe normal assim, que não é muito tanque? que eu me lembro, nunca consegui dar combo kill, não. Se no de É, ar capado, não. tá. Falando um pouco sobre Solari agora. A gente já falou um pouco, né, nas perguntas ali, a gente acabou falando sobre o Solari também. Inclusive, queria parabenizar aí você pelo top 1 e top 2 de bruxa. Um grande feito aí. Mais uma vez, a grande bruxa do nosso servidor aí. Mas eu queria saber, assim, como é que você pontuaria ela de 1 a 10? Porque a gente vê aqui que o top 1 e 2 você pegou, sim, mas ainda assim não é uma quantidade de ponto absurda, né? Uma pontuação ali, se você compara com outras classes, mediana, né? Mas pra bruxa Ah, é um grande baixo. feito. Assim, se você for comparar com as outras buscas, porque, por exemplo, nas outras Solari, Uhum. a gente teve. Quem pegou geralmente foi o Kibito, às vezes o Dunidens. Teve Sim. uma só que quem pegou foi um cara que. Ele jogou basicamente de Megu, só que ele jogou de mais partidas de bruxa. Então ele ficou lá no top, mas ele ficou no cenário que ele tava com mais. Com todas os wins dele foi de outra classe. Aham, a gente sabe como é. Então, mas basicamente ele, você vê, o cenário dessa temporada agora foi muito ruim para as bruxas e mago no geral, porque a gente teve bastante buff no Zerk, no Strike, no Guerreiro. Uhum. Então tinha bastante classes sendo bufada ali no decorrer da Solar e são classes que são hard counter da bruxa. Então foi um cenário bem ruim de mesmo de jogar nela, né? Sim. É, assim, a questão da pontuação eu não consegui pegar nem top 100. Eu tentei bastante ali, eu cheguei no 920 pontos. Só que eu não conseguia passar disso. Porque assim, um pouco limitação minha mesmo, às vezes, não sei. A classe contribuía por questão de. Porque na Solar a gente tem muita questão de time. Então, assim, Sim. quando eu tava. Eu até joguei bastante de usar também, porque quando eu entrava na partida, muitos caras nem entravam na cal, jogava de qualquer jeito. Porque, pô, tem uma bruxa no time, a gente já perdeu. Então você entra de usar, o cara entrava no voice, falava e tudo mais. Então, assim, eu tive que até algum tempo ali jogar um pouco de usar ali para realmente conseguir ter uma comunicação com o time e tirar um proveito do conteúdo, né? E não só ficar jogando sozinho. Pode crer. Só que a questão dela na Solar é que a gente tem muita classe meta na Solar. Então, quando você pega as classes meta e as classes meta do nosso servidor, counter da bruxa, você cria um cenário que é muito difícil de você ficar jogando de bruxa e conseguir subir. Uhum. Então, por exemplo, eu sou bastante amigo do Dunidens, que ele é de sucessão, a gente troca bastante ideia. E assim, o tanto de vezes que ele reclamou ali de estar contra Mística, contra times que tinha dois Erk e uma Mística, que também aconteceu bastante comigo. Então Aconteceu assim, muito, sim. então, assim você não tem muito. Você não consegue fazer muita coisa, entendeu? Aí entra naquele ponto que eu falei, que seria um cenário bem difícil, porque teve algumas lutas que peguei bem difícil mesmo, que você tem que conhecer todas as classes que está lutando, de todas as pessoas que você está lutando contra, como é que é o gameplay e tudo mais, você conseguir ter algumas respostas ali em algumas coisas. Então, assim, é uma questão muito de você conseguir lidar com, se adaptar às mudanças. Então, acho que, assim, por isso que nessa temporada eu consegui pegar o top ali, porque pelo menos eu fiquei bastante tentando ele cair contra as mesmas pessoas e estudando mais ou menos como fazia. Uhum. Então foi uma coisa mais tática em vez da classe. Teve bastante limitação da classe. Então assim, teve muita luta, principalmente as arenas que são muito abertas, que nem a de Olum, você tem muita dificuldade para jogar, porque você não tem uma área grande, efetiva das skills. Então assim, a área dela é uma área assim mediana, e as outras classes que tem muita movimentação, passa muito em volta dela, ela tem muita dificuldade
de você conseguir se movimentar, se reposicionar, e ninguém vai ficar na borda do mapa de Olum, por exemplo. Então você não consegue usar a guarda frontal. Então você fica muito vulnerável em mapas assim. Pode crer, bem interessante. A gente vê aqui que você ficou com 1880 pontos na main, na Smurf, basicamente a mesma coisa, né? E a Bruxa Awakening mais próxima de você ficou com 1450 ali, muito longe. Então foi uma distância significativa aí. Mostrando que realmente não é fácil desempenhar com a classe, porque tem umas classes aí que. Bem, top 20 ali foi com 2000 pontos, né? E complicado. E da hora. Só pra completar sobre a Solaris, você acha que dá pra fazer um combo kill no Solaris com a Bruxa Awakening? Depende da classe. Assim, se você pegar um guerreiro com 50% da vida, você não mata ele com um combo, não. Então assim, você tem que pegar uma. Eu cheguei a dar combo kill, não sei se foi no Ninja, não foi no Hashashin. Então assim, você tem que pegar um cara que ele não se buffou. É um cenário bem específico, que ele não se buffou, uma classe bem papel. Vamos usar alguma classe bem papel, assim, pra você conseguir dar combo kill nela. Então já aconteceu o caso de eu pegar só em 2 combos não matar ela. Porque ela tava buffando evasão e tudo mais. Ela deu um pouquinho de recuperação de HP dela ali. Então, assim, ela é bem específico conseguir dar um combo kill na Solari. Mesmo com o combo com 2 derrubadas. Que a bruxa tem um ponto bem forte que a gente pode falar depois, que ela consegue ficar só mantendo uma derrubada no inimigo. Né? Pode crer. Da hora. Saindo um pouco do cenário de Solari, agora falando sobre scaling de GS. A gente sabe que tem umas classes que parece que escalam melhor do que outras. Eu queria saber o que é que você acha da bruxa nesse cenário. Por exemplo, a gente vê algumas classes que são bem fortes no cenário de Tuvala, e parece que quanto mais forte vai ficando, claro, o personagem ele fica mais forte, com mais itens, mas comparando com outras classes, parece que ela não evoluiu tanto, sabe? Você acha que a bruxa ela escala bem nesse cenário ou não? Você acabou de citar, de descrever a bruxa aí. No Tuvalinha, assim, eu não jogo o PVP de Tuvala, né? Mas eu tenho uns amigos que, assim, ele entra no PVP ali e tudo mais. Eles falam que, assim, nesse cap do Tuvala ali, com os cristais e bufado e tudo mais, a bruxa é muito forte. Só que, assim, eu, por exemplo, eu tenho 740 de GS. E quando eu entro no RBF e tudo mais, a sensação que eu tenho é que eu tenho 680. Então, assim, até quando eu tava participando de guilds ativos e tudo mais, ficava no Discord, compartilhando tela. E, assim, você compartilha a tela, as pessoas, pô, mas como é que você não dá dano com esse tanto de AP? Como é que você toma tanto dano com esse tanto de DP? Então, assim, eu tenho uma build que eu tenho bastante HP, tenho defesa, AP e tudo mais. E eu controlo bastante mana shield e nem assim eu não consigo tancar, por exemplo, um combo de alguém. Então, assim, é bastante coisa. O escalonamento de GS dela é bem fraco. Um dos pontos principais disso é o patch. Porque o patch, ele, assim, parte das skills é o patch. Então, se você olhar na animação da skill, aparece o patch na frente. Sim. Então, a skill é separada em 2 momentos. Quando eu uso a skill, eu ativo a skill da classe. E essa skill da classe ativa um fluxo que é o patch. Geralmente, a proporção é 60% do dano da skill é do patch e 40% é da classe. E o patch, ele tem um escalonamento de AP dele, que ele tem um AP fixo, aí tem uma conta com seu AP lá e tudo mais. Essa conta é meio... A PA não gosta de soltar muito. Já fizeram N testes e tudo mais para tentar chegar no cálculo ali. Chegaram em vários pontos, vários problemas do patch. Como, por exemplo, descobriram que o dano a mob reduz o dano do patch, que o patch não tem multiplicador de dano. Então, dano baixo, dano crítico e tudo mais, o patch não tem. E isso você acaba fazendo com que no decorrer do GS, a quantidade, proporção de dano da skill que a classe aplica fica maior do que a do patch. Então você acaba perdendo muito dano do patch e assim, pelo GS, você tá escalonando, tá subindo, acaba que não compensa. Então se você descer para 281, talvez ali a proporção de dano que você ainda mantém é praticamente o mesmo. Então acaba que, assim, não faz tanta diferença se você subir, por exemplo, subir para 320, 326 e tudo mais. Pode crer. Complicado, né? Sim. Tá. Falando um pouco sobre bater em player de evasão ali, dando 500 em evasão, você acha que é bom o cenário pra ela ou também é ruim? Aí depende de novo. Assim, eu tive build de precisão. Eu tive um Amanhecer Pen e um Lua Pen. E o principal cenário que eu tive é que quando eu pegava Mystic Strike com evasão, eu não dava miss nele, mas eu não conseguia matar por causa da R. Então, assim, eu tinha 309 de AP,
Só que o redução de dano mágico e todas as DR mágicas ali, e a falta de dano da bruxa não conseguia quebrar a DR do Strike e da Mística. Então, mesmo com muita precisão, eu não conseguia finalizar ali, chegava a tirar metade da vida dele e tudo mais. Eu achei que sim, que seria questão de falta de precisão, mas tinha mais de 1000 de precisão, não poderia ser. A bruxa, assim, no geral, em outras classes que não tanca muito, sei lá, Mancuno e tudo mais, ela já consegue dar dano. Se o cara tiver uma build de precisão, assim, não tão endgame, ela é muito boa por causa do Shift F dela, que tira evasão do usuário. Então você consegue dar um debuff muito forte de evasão, você coloca uns addon ali, esse buff e tudo mais. E as skills dela também tem bastante precisão. Ela tem em torno de 30%, 20% nas skills. E ela tira, eu acho que mais. Acho que 15%. Sei que dá 19% total. 15% na skill, aí você coloca addon que tira mais 4%. Enfim, você tira 19% de evasão do alvo. E você já tem bastante precisão, você consegue acertar muito hit. Então, assim, é uma classe que, se você for bater em alguém, evasão, que a pessoa tem, por exemplo, uma Tamer, que ela recebe muito dano mágico, você não vai ter problema nenhum. Mas se você for bater com uma classe que a DR mágica dela segura o seu AP mágico, aí você vai ter um problema não pela evasão. Pela falta de dano, não. Sim. Mas basicamente Mist Strike, né? Essas classes que tem problema aí. Sim. Aí, Zerk também, né? Mas aí. Zerk e evasão é raro, né? E você tem ideia de quanto de precisão, assim, mais ou menos, para matar um alvo com 1200 a 1250 de evasão? Que não seja um strike em uma mística, só para fins comparativos mesmo. Cara, não vou ter saber, não. Eu acho que sim. Valor exato eu não pensei nisso, não. Mas eu tô usando hoje em dia, assim, o Vendidos é só de precisão, eu tô usando uma secundária de precisão só. Dependendo da classe que você pegar ali e colocar, ela já serve, entendeu? Se a pessoa não for. A gente pega 900. Em torno de 900 e pouco. Pode crer. Da hora. Você tá com rage aí ainda, né? Tô com 500. Beleza. Vamos seguir aqui. E a bruxa normalmente ela faz uma build com. Não focando em DR, mas com os itens de DR, né? A bota e a luva, certo? Isso. Você acha que valeria a pena cogitar usar a evasão na bruxa ou seria completamente inviável, na sua opinião? Eu acho que é inviável. Porque ela não ganha nenhum buff de porcentagem de evasão em nenhuma skill. Ela ganha, assim, DR normal no teleporte. Ela ganha DR mágico na Raban. E ela ganha defesa também nessa skill aqui nova aqui, ó. Que ela ganha 20 de defesa. Nisso e no bloco também ela ganha defesinha, né? No DR. Então, assim, na DR pelo menos ela ganha um pouquinho e na evasão ela não ganha nenhuma porcentagem. Não que seja muito efetiva a DR nela, porque assim, ela, como eu falei, na tabela de classe contra classe, ela é a classe uma das classes que mais toma dano, que todas as classes têm um multiplicador muito alto nela. Então, assim, mesmo você colocar ali bastante DR e tudo mais, você não vai conseguir pegar números astronômicos de DR e tancar. E de evasão você não vai ter escalonamento nenhum, você vai ter que colocar o básico, né, em addon, ter uma gear de evasão muito alta para chegar num patamar que outras classes normalmente chega só bufando ali de uma skill. Mas eu acho que nessa parte, assim, de sobrevivência, eu acho que seria interessante falar do Mana Shield, que eu acho que, assim, é o principal de sobrevivência dela. Então você não consegue, por mais que tenha uma build de DR e tudo mais, você não vai conseguir sobreviver tanto quanto uma guia normal com Mana Shield. Porque o Mana Shield ele absorve 25% do seu dano, do dano que você recebe, e transforma em mana. Tem consome mana. Então, se você tomar um hit de 1000, vai entrar 750 e 25% daquilo vai para tirar a mana. E ele vai tirando sua mana até zerar, e depois que zera, ele para de ser efetivo. Só que a gente tem as pedrinhas do artefato que aumenta mana. Então você consegue fazer uma build ali com um artefato e tudo mais ali, pegando 2.700 ali de mana e absorvendo uma quantidade boa, e você vai estar tancando 25% a mais do que normalmente você tancaria, só com a build de item. Então assim, eu acho que é o único ponto que assim, o buff ali, ele dá uma sobrevida ali, não por ser DR ou evasão, mas sim por ser absorção e transformar em gastar recurso da mana, em recurso da mana, né?
o Interessante. curso da classe. Sobre bom, que bom você costuma usar, senhor Kaori? Até pra trás, dois. Ah, calma, essa aqui é pra trás, 2 cliques. Ela dá guarda frontal e ela pega do início ao fim da skill. A gente também tem uma bônus que dá uma guarda frontal no pra frente F, que é essa skill. Que é um flutuante de longe. Uhum. Só que o do. Eu usava o do pra frente F, ele é bom pra pegar classes range, tipo a ranged mesmo, o arqueiro. Só que ela é muito rápida, dá uma guarda frontal bem rapidinha. E o pra trás de 2 cliques, essa aqui é uma derrubada. E com Uhum. dano. E então, assim, eu acho que as últimas alterações que teve na classe, a PA teve uma vontade de deixar essa skill sendo o core da classe. Então, ela buffou muito essa skill, ela ativa um outro fluxo que é essas pedrinhas que saem no chão. Então, quando você usa, ela ativa essas pedrinhas que explodem depois e dá derrubado. E o cooldown dela é baixo. Então, você tem uma skill longa que é bom acrescenta a guarda frontal e ainda dá CC e dá dano e tudo mais. Uhum. Parece bem interessante essa skill aí. Uhum. E é bonito essas pedronas, né? É, bem Antigamente, legal. antigamente não tinha essas pedras aí, tinha? Não, é assim, no começo da classe não tinha. Aí eles fizeram uma que a bruxa ela invocava essas pedras, como se fosse o veneno, e o Uhum. mago invocava uns negocinhos de fogo que saíam, umas lançacinhas de fogo. Pode crer. Só que aí a gente tinha o veneno, você, por exemplo, jogava bolinha vermelha para trás dos mobs, jogava o veneno, jogava esse skill de pedra e depois começava a combate. Aí Uhum. a PA pegou e juntou esse fluxo dessas pedrinhas junto com para trás 2 cliques. Então quando Ah, você usa ela usa a skill e ativa essas pedrinhas também que depois causa dano. interessante. Da hora. Tá. Agora que a gente falou um pouco sobre algumas mecânicas da bruxa, a gente falou quase sobre todas já, mas vou passar aqui. Sobre cura, a gente comentou já antes, né? E sobre o PA também. Uhum. Só mencionar, a cura da bruxa, ela pega só na PT ou pega em 10 pessoas, normal, que em outras curas aí? Bom, essa cura simples aqui, ela pega em mim e num usuário que eu tô mirando. Então ela é de porcentagem, é 20% do HP e do MP. E Ah, é tanto para mim quanto para a pessoa. Então você mira em alguém e usa, ela vai me curar e curar a pessoa. eu peguei uma pessoa, então? Você e mais um? Isso, só eu mais um. Pode Essa crer. outra cura, que é o Shift E, ela pega em área, que é essa aqui. Aí ela cura em 10 pessoas. Uhum. Só que ela é de valor fixo. Então, assim, cura. São 3 ticks. Pra mim, cada tique ela vai curar 1.500. Pra aliado, cada tique vai curar 1k. Uhum. Então, assim, se eu curar ali em volta, por exemplo, se eu tiver com baixo HP, eu vou curar até 3k do seu HP. Da Pra hora. mim, vai curar 4.500. Uhum. E Aí. tem a Raban. A Raban, assim, eu acho o problema dela porque ela é 1 minuto e 40 de cooldown. Cura o mesmo tanto que a outra. Ela é mais rápida. Eu tenho que mostrar. Só que a outra, a Raban de raio, eu acho ela mais útil. Porque a gente tem um dano. Também que essa aí. Ela tem um Uhum. dano de longe e tem CC. Entendeu? Então eu acho a outra Raban mais útil do que essa de cura. Pode crer. Tá aí. Ah, eu queria que você falasse um pouco sobre os pets agora. Ela tem dois pets, né? E queria saber se tem alguma diferença entre eles hoje em dia. Como é que tá? A diferença é visual. Ele tem assim. Eu acho que assim. Ele é só de enfeite, basicamente. Ele tem. Você tem que deixar ele invocado porque o buff que ele dá é 10% de movimento e ainda recupera MP. Porque eu não sei se você lembra que a bruxa tinha uma bolinha azul que Sim, eu lembro. ficava. Então, era uma skill que ficava 10 minutos e tinha um cooldown muito baixo, de alguns segundos. Uhum. Então, a gente ficava usando essa skill, mantendo ela o tempo todo. Então, a PA pegou esse buff e juntou junto com o pet. Então, quando você está Ah, com o da hora. pet invocado, ele está fazendo esse buff. Então, você tem que manter. Além de que o pet, qualquer um dos dois, ele causa efeitos nas skills. Então, ele muda algumas coisas, acrescentando hit, acrescentando debuff em algumas skills. Independente do pet, ele vai causar os mesmos efeitos. Uhum. E eu acho que assim, a maior coisa triste que, pelo menos eu vejo no pet, é o CC dele, que é uma rigidez. Você manda você clica com a direita, ele dá um tapa e dá uma rigidez no inimigo. Uhum. É, essa skill, assim, ela era boa
Porque quando você levava o pet, assim, no cenário de X1, por exemplo, você ficava andando pra trás, o pet ele ia pra trás do cara, né? Porque o cara vinha na sua direção, e você mandava o pet atacado, pegava uma rigidez. Só que aí a PA acrescentou essa skill aqui, que ela fica justamente no comando do pra trás direito. Então você já não consegue mais ficar andando pra trás e mandar o pet, porque você usa a skill. Então, por exemplo, assim, se eu tô andando pra trás segurando, ó, aí ele vai, aí é que eu consigo mandar o pet atacar, tá vendo? Aí eu deixo um gapzinho pequeno de guarda frontal, se eu fizer isso, andando pra trás. Então, assim, é usável. Pro lado é bem mais longo, então pro lado você deixa um gap bem considerável, então é arriscado. Então acaba que, assim, o pet em si, atacando, ele não dá CC nenhum, não dá dano, não faz nada. Ele é um enfeitezinho, um petzinho ali que você coloca ali. Só que você tem essa possibilidade da rigidez dele, que não é tão útil. E no mais, eles colocaram um mecânico que você te obriga a manter o pet invocado só mesmo pelos bônus Raiden que ele dá, entendeu? Pode crer. Você falou sobre a rigidez do pet, eu lembro que o mago também tem a mesma mecânica, o petzinho da Sim. água e o petzinho do fogo, só que eu não lembro, não tenho certeza, mas eu acho que o pet da água dava de longe, né? O rigidez, o de fogo Isso. do melee. A da bruxa também é assim ou é diferente? Sim. Mas, se não me engano, o pet ele, por exemplo, esse que eu tava usando é o de longe, esse aqui é o de perto. Uhum. Se eu pegar um alvo, vem cá, deixa eu só ver. Foi. Se não me engano, ele teleporta. Ah, já trapetei. Se eu sair, eu não perco o range, não. Não. Ah lá, tá vendo? Ele teleporta. Então, Ah, pode assim, crer. porque esse pet, ele é de corpo a corpo. Então, ele bate de corpo a corpo mesmo. Se você Uhum. bater, se você bater nele, ele vai ficar batendo em você de corpo a corpo. O outro, ele bate de longe. Só que na hora que você manda o pet te atacar, ele teleporta até você. E o Pode outro, ele crer. bate de longe mesmo. Meio que no fim das contas é a É, mesma coisa, né? o CC tanto faz. Pode crer. Interessante. Acho que foi bem explicadinho aí sobre o pet. O de Hal é bem mais da hora, né? Que é bem bonitão aquele pet lá, pô. Uhum. É, mecanicamente, assim, na questão do pet, eu só uso mesmo pelos buffs Raiden dele, eu não uso mais pra dar o CC e tudo mais, porque assim fica inviável usar pelos comandos das skills que eles colocaram e por não ter proteção. Então, quando você tá mandando o pet atacar, você tem que pegar o time certinho para não tomar CC e tudo mais, tem Uhum. que. Tem E que como mirar tem um. no cara ainda, né? E tem um cooldownzinho para ele bater, você não pega isso, entendeu? Então, assim, é um pouco de sorte no CC. Cara, E acaba fica. Assim, com o decorrer do tempo, ficou um CC bem ultrapassado. No começo tinha como encaixar em muita coisa, hoje em dia não fez muito como encaixar, não. tô bem explicadinho aí. Sobre o buff da Awakening e o buff da magia de Velocity lá, que são em área, você comentou brevemente anteriormente, né? Sim, Ou não, não me lembro se você comentou. sim, sim. Comentou. Mais ou E menos. se quiser falar o que dá em área pro pessoal, isso é interessante, né? Eu acho que assim, interessante só salientar, porque o pet, o buff da Awakening do Mago, ele dá ataque. Ele dá Uhum. ataque, eu acho que precisamos. O da Bruxa, ele dá evasão e DR. Então, assim, quando você ganhar o Nossa. buff de bruxa e tudo mais, você não vai achando que vai bater mais, que você não vai bater mais. Só que, tipo assim, é um buffzinho que você ganha 15 de DR. Então, assim, nem vai tancar mais, nem vai bater mais. O, Uhum. o da magia de velocidade eu acho bem relevante ele. Ele dá 20% de velocidade de conjuração, de movimento e tudo mais por 30 segundos. Então, assim, ele é um buff que é bem, é bem forte e é bem interessante manter ele em cooldown. São os dois skill mecanicamente que eu, assim, eu sempre tento manter em cooldown, que é tanto magia de velocidade quanto mana shield. São os dois buffs que eu sempre procuro manter em cooldown, gosto sabendo a hora que ativar para não ativar no meio do combate e tomar assassino. Uhum. Tá aí. A Mana Shield a gente falou sobre também, agora só o último que eu separei aqui, que eu acho que não tem muito pra falar sobre ele, mas eu quis falar aqui também, que é sobre o veneninho, né? O E, que nem o do mago lá. Sim. Essa skill outrora já foi bem forte, ele ia tendo massiva, não sei como ela tá hoje em dia, se puder falar um pouco sobre ela. Assim, ela é para ser um dano bem alto, assim. Assim, eu uso ela bastante, porque ela pega até de longe agora que eles mudaram, você consegue mandar ela bem distante. Ela Uhum. também tem um debuff lá de veneno que fica um dot, né? Assim, é uma skill meio que é uma passiva, né? Um dano passivo que você
dependendo do combo ali, você consegue usar ele no começo do combo e usar ele junto com aquela skill do pra trás, 2 cliques, e ir somando ali o dot ali, ficar bastante dano contínuo ali no usuário. Se você jogar, por exemplo, no usuário em pé, não vai dar dano nenhum. Então, já aconteceu o caso de na Solari mesmo, jogar veneninho lá, o cara parar em cima do veneno e ficar parado em cima, nem perder vida, não quebra nem um pote regen. Pode crer. Consegue mostrar ele pro pessoal? Para o pessoal conhecer também? Assim. Aí. Ele é bom Daorinha pra ela no chat. PvE, é bom demais. Assim. Aí, interessante. Sobre problema com estamina, ela chega a ter, na sua opinião, ou dá pra gerenciar muito bem? Tem nenhum problema de estamina. Porque não tem movimentação, né, pra gastar. E o TP não gasta, né? Mas Gasta. gasta. Pode ter Pô, 7 segundos. Se eu uso teleporte, ela, ó, usei teleporte. Gastou estamina. Faltando 5 segundos pra faltar o TP, já recuperou toda a estamina. Você tem um dash, né? Mas o dash também é 4 segundos de cooldown. pode Você crer. não tem problema nenhum com estamina nela. Só se você ficar segurando o dash assim, ficar infinito. Mas mesmo assim demora muito tempo. Nossa, eu Assim, percebi. igual, Aham. por exemplo, na Terra do Amanhecer, porque isso é iframe PVE. Então Uhum. o boss vai dar a hit kill, você consegue ficar um tempão ali rodando. Então você tá vendo? Ó? Uhum. Isso porque eu tirei minha respiração da bruxa pra você pausar. Eu percebi que o dash dela, quando tá com o pet de terra invocado, tem uma animaçãozinha de planta, mas quando tá com o do raio lá, é uma animaçãozinha de raio mó bonita, né? Sim, Da hora. é um detalhe que não faz diferença nenhuma, mas tem um É, detalhezinho. o Chega visualzinho. perfeito. Parece o dash, me lembrou o dash do 6, só que é azul, isso aí. Da hora. Então, esse dash tava com um problema, que tava os dois dash da bruxa tava com o efeito do fogo do mago. Ah, é? Ficou muito tempo com esse problema. Da hora. E sobre o slow prejudica muito sua gameplay, você acha? Bastante. Porque ela já é lenta, né? Uhum. Se você colocar ali, você quase consegue segurar uma skill e ficar usando a mesma skill ali, porque você começa a usar, tá tão lento que já volta de cooldown. Pode crer. E em aplicar slow, ela tem um slow bom pra aplicar ou não? Tem. Ela tem o debuff, né? Ela tem, assim, algumas skills, por exemplo, pra trás dos cliques, aplica um slow, assim, fraco. A Raban aplica um slow bom, que é a Raban de raio dela, que eu até prefiro usar ela justamente por causa do ser distante, pelo dano, ganha Uhum. buff, dá slow. E ela tem um slow mesmo, que dá 50%. Então, assim, você já, com um slow você consegue chegar no cap do slow, né? Porque o slow hoje em dia é 50%. O cooldown dele, assim, é um cooldown de 15 segundos. O slow dura 10 segundos. Então, mesmo se você manter o tempo todo, o cara vai ficar 5 segundos ali livre, né? Uhum. A limitação desse debuff é anormal de qualquer. Assim, quando o cara tá em guarda frontal, não aplica. Quando ele tá em SA ou sem proteção, aplica. Uhum. Então você tem que mirar no usuário, numa pessoa e jogar nela. É igual a bolha do mago. Sim. É exatamente igual a bolha do mago. É um slow muito forte. Então, assim, basicamente manter o usuário, o inimigo, sempre com esse slow para ele pelo menos ficar um pouco mais lento e ter uma sensação mais ou menos assim de que não vai ser a classe 7 vezes mais rápido que uma bruxa Wake. Uhum. Você nerfa o cara pro cara chegar mais perto de você, ficar mais perto da Daí, sua velocidade. da hora. Sobre esse tópico que a gente já falou, acho que eu posso ir direto as skills de Black Spirit aí, o 100%, 200%. Se você puder falar um pouco sobre o 100% dela, seja no PvE e no PvP também, seria interessante pra galera ter uma ideia da Awakening. No PvE eu uso 100% dela, porque você ganha o buff, ela dá um danozinho e tudo mais. Você quer que mostre como que é? Pode falar primeiro, depois a gente mostra, acho É. melhor, né? Ele, que é esse pra trás, 2 cliques aqui. Ele tem um problema que assim, ele não dá muito dano, só que aí no meio ali do combo e tudo mais, pegou porcentagem, eu uso pra mim pegar o buff e tudo mais. Ele tem um problema de nível de terreno. Então, dependendo do jeito que você pegar, se você tiver um pouco mais elevado ou mais baixo, ele não dá dano nenhum, dá nada de dano. É bem lento. Assim, no PVP não dá pra usar. É simplesmente inviável, porque ele dá empurrão e depois ele dá flutuante. Então você vai, tipo assim, estourar o cap de CC no cara. Então você pegou ali, deu flutuante no cara ali. Ou você vai jogar ali um derrubado ali, alguma coisa do tipo. Ou você só acabou com. Estourou o cap de CC sem dar dano no cara, sem fazer nada.
O da pré é bem ruimzinho. Assim, o Jhin dele é muito ruim mesmo. Eu tentei usar ele em PVP para testar, porque o da sucessão é muito forte. O da sucessão na Bate muito, Solar. né? O da sucessão na Solar é da hit kill, né? Aí eu peguei e falei, vou testar o da pré. E não dá dano nenhum. E assim, a da pré tem tantos problemas que não tem crítico, não tem precisão. Aí você se bufa todo, debuffa a evasão no cara, joga lá e é muito lento, ainda assim não dá dano. Então, assim, o da pré é inviável, tanto PVP quanto PVE. E da Awakening no PVE eu acho viável, só mesmo pelo buff mesmo que pega. Da hora. Consegue mostrar ele pra gente aí? Só conhecer? Consigo, esse aqui é o da Awakening. É pra dar 2 cliques, só joga esse aqui pra frente mesmo. Foi isso? É. Parece o normal. Sim. Quer que jogue aqui o da pré? Deixa eu ver. Normalmente a gente não, nem mostra, mas tem reis sobrando aí, né? Tem, Então, cadê? tá aqui. Vai pra esse aqui. Esse é bem bonito, né? Aí. E sobre o 200%, tem alguma coisa pra comentar aí? Normalmente a galera nem usa, né? Porque é mó difícil de usar isso aí, mas tem alguma coisa pra comentar? O 200% da Awakening é muito ruim. É muito ruim. É o Shift F. Só que o Shift F, ele. A última vez que eu usei, porque assim, tem muito tempo que eu não uso ele. Justamente assim, a última vez que eu usei ele dá menos dano que o normal. Porque esse que o Uhum. normal ativa também o fluxo. Então eles foram buffando a skill normal e o fluxo e não buffou 200%. Nossa. Então, assim, quando você vai usar. A última vez que eu usei o 200%, não deu dano a ninguém, porque o skill simplesmente ficou para trás, né? Uhum. O da pré, eu lembro que o pessoal usava bastante, que é o Meteoro. Eu não sei como é que tá hoje em dia, em questão de dano e tudo mais, porque eles deram uma Uhum. mexida nele. Porque ele é um Meteoro, assim, pelo menos ele é muito bom, pelo menos em massivo e tudo mais. Ele tem toda uma questão de dar rigidez, da derrubada, em área alta pra caramba e tudo Uhum. mais. Mas em dano eu não sei como é que ele ficou. Pode crer. Vou mostrar só o da Awakening mesmo. Acho que se der o da sessão até, fica em rodar o da Awakening também, se eu não me engano. Alô. É. É porque Ela assim, só carrega e joga é Shift F bonito ele normal. lá carregando ali, né? Mas aqui a gente Sim. espera que pelo menos todos sejam bonitos, porque no geral, a maioria das pessoas fala isso que você falou, tá ligado? Que a skill normal dá mais dano que o 200%. Na maioria das vezes a galera fala isso. Mas tem uns que são muito bonitos, sabe? Sim. Tem outros que nem tanto. É isso, pode crer. Salto da Suki, tá todo mundo aí pra passar rage pra ele? Pode usar, você tem quanto de rage aí, Corey? Tô com 100%. Só que ficou o 100% lá que eu tô com 200 dá 29%. pra. Eu não sei se vai dar pra usar, mas se quiser tentar aí. Aí, pode tentar. Tem que dar PT, ó. Ah, é. Já tentou. 200. Peraí, deixa eu sentar aqui. Peraí. Aí, peraí que eu tive o modo slow motion aí. Acaba são 5 segundos, acho. Hum. É, pronto. Pronto. Aí, vamos testar. Nem sei se vai dar. Foi. Vai. Foi. Aí. É, o vida pressa, caraca. Isso é mó da hora mesmo. Lá, ele sai um monte de meteorozinho, vai pegando e vai dando CC em todo mundo, Uhum. dá muito Da dano. hora. F, skills de rage da bruxa, né? Ali, pelo amor de Deus. Eu uso muito 50%. Assim, questão de rede. Eu Uhum. uso muito 50%, que é o pra trás 2 cliques, essa skill aqui. Porque essa skill não tem CC. Quando você usa 50%, ela fica com stun. Então você Ah, da hora. consegue usar Shift F, depois ela. Então Shift F tá em imobilização, ela vai dar stun. Você consegue pegar, assim, tentar mais CC na pessoa, né? Além de que melhora também um pouquinho o dano dela. Aí. Ficou bem completinho essa sessão aqui.
Acho que vamos encerrar o lance de PVP agora. Vou entrar só um pouco nas perguntas pessoais ali. Uma questão mais rápida ali, pode ser? Uhum. A primeira pergunta aqui é sobre se fosse para você definir sua classe, de uma ou até três palavras, que palavras você usaria para definir ela? Uma bruxinha. É bonita, né? Bonita? Isso Bonita. aí. E se você fosse pontuar uma skill favorita da Bruxa Awakening, qual seria? Essa aqui, ó, porque ela estala o dedo. Esse estralarzinho de dedo é muito legal. É muito da hora. Não, é legal, assim, pelo menos eu acho muito estiloso quando você derruba o cara e tudo mais, você vai lá e consegue matar o cara nesse estralar de dedo, assim, aquele. Aham. Stars Points, né? Eu nunca tinha jogado de bruxa, eu já fui meio mago antes do lançamento do Sage, e eu joguei muito de Mago Awakening. E aí, a última temporada aí eu fiz uma bruxa pra ver as skillzinhas e tal. Vi uma skill que eu achei muito bonita, velho. Eu nunca tinha usado, né? Que é aquela. Eu não sei se ela arremessa uma bola, você parece uma bola lá na É, frente. que é essa aqui, É ó. muito da hora. Nossa, essa é muito bonita, É velho. a skill nova, que ela tem um cooldown enorme. Eu acho que é o maior dano da bruxa hoje, é ele. Pode crer. Tá, siga aqui. Se você fosse pontuar, olha, escolhe bem, hein, ô Kaori. Uhum. Um problema grave na sua classe. Se tivesse um tempinho ali pra conversar com o Jotinha e fosse pedir pra ele melhorar uma coisa, o que você falaria pra ele dar uma melhoradinha, uma olhada ali com carinho? O dano. Tá aí, Virata. Acho que foi o mais discutido aqui nesse podcast, foi sobre o dano da bruxa, né? Então, nada mais É, justo. e eu joguei bastante, assim, só pra dar um mais contexto nessa parte, eu joguei desde o começo com ela. Então, assim, eu peguei a época que o pessoal tava com gear que tava Fulgurunil Duo, Fulgurunil Tri, aí foi subindo pra Futete e tudo mais. E nesses cenários, a bruxa tem dano. Então, assim, eu conseguia, por exemplo, quando tava todo mundo lá com 253, 300 e pouco, você dava duas skills nas pessoas e matava. Então você pegava ali até do 281, você dava duas skills na maioria das classes ali, você matava. Mesmo assim, ela era muito fraca ainda para a questão de X1 e tudo mais. Ela não era uma Uhum. classe que se destacava. Só que ela representava risco, porque se a pessoa tinha que saber como entrar nela, senão se ela errasse alguma coisa ali, ficasse só andando mesmo, tomasse CC ali, com um CC e uma skill, ela morria. Então ela tinha que ficar mais esperta. E assim, ela não era forte, mas era jogável. Hoje em dia o dano dela tá bem baixo. Você não consegue, mesmo derrubando a pessoa e tudo mais, tem que dar um combo, dois combos pra matar a pessoa. Assim, até a própria usar mesmo tem muito mais dano do que ela. Então você não consegue trocar com nenhuma classe praticamente. Que eu acho que é um problema que hoje deixa a classe muito, muito fraca mesmo, é a questão do dano. Né? E a alçar, você comentou que dá mais dano e ainda é muito mais móvel, né? Então, Sim. complicado aí. Tá. E se você fosse pontuar uma coisa que você acha broken na sua classe, coisa que você acha forte, se você for escolher uma coisa, o que seria? Que é essa skill aqui, ó. Derrubada com 3 segundos de cooldown. Ela tem 3 segundos de cooldown? Tem. Então, assim, você consegue usar ela. Aí, por exemplo, ela tomou o CC. Ela já Aham. tomou um pouco de dano. Aí eu vou lá e estendo com ela de novo. Da hora. Então, geralmente eu faço assim. Tem vários combos, né? Mas um dos combos é justamente você usa. Aí você vai lá e dá ele e depois estende. Então, se você consegue fazer. Pelo menos o começo ali, você dá um derrubado, bufa crítico e tudo mais. Depois você estende com derrubado nele. E em guarda frontal, né? Com um bom Em dano guarda mesmo. frontal. E com Da dano bom. hora. Da hora, tá aí. Interessante. Achei que você não ia achar nada pra dizer broken da classe, mas achou aí. Parabéns. Agora essa aqui é uma pergunta polêmica, senhor Kaori. Chegou um cara pra você pedindo uma dica que ele tá tendo dificuldade pra enfrentar a bruxa no X1. Dica você daria pra ele? Tem que entender por que ele tá tendo dificuldade. Mas por que você tem dificuldade com o quê? Eu tô tomando CC. Tipo, pô, então evita o Shift F e o rola bosta. Assim, o rola bosta ele dá CC em todos os hits. Que é essa skill aqui. Enquanto ele estiver usando, ele tá dando empurrão. Então, assim, se você for tentar um grab sem proteção, eu passando, passando assim. Então, assim, se eu estiver usando, por exemplo, o Shift F ou o rola bosta, você não tenta grab sem proteção. Agora, estiver usando essa aqui ou essa aqui que você fica travado, ela não tem CC, você simplesmente pode ir andando e gravar. Então, assim, já aconteceu várias vezes, literalmente, sei lá, tem uma Kuno, aí eu uso essa skill aqui, a Kuno vai lá, dá um dash, vem correndo com aquele buff e vai me grava. Porque ela sabe que não vai tomar dano, não vai ter CC, não vai ter nada. Essa skill que é o derrubado é no começo dela.
Então, na hora que ela tá empurrando pra frente, dá o derrubado. Então, se você, por exemplo, uma sócia e conseguir manejar o time bem ali, você consegue evitar o derrubado e ainda usar skill sem proteção. Não. E no mais é isso, não tem. Como ela não tem dano, não tem mais nada, acho que assim, só se for ficar pegando CC mesmo no usuário, né? Uhum. E se você fosse pontuar uma matchup que você acha a mais fácil pra bruxa? Tem alguma que você acha fácil, que você tem facilidade assim? Outra bruxa. Sendo bem sincero, eu acho que outra bruxa, cara. Tá aí. E se você fosse pontuar uma matchup muito difícil, é que pra você assim não dá pra jogar, mano. A pior assim. Pior? É. A pior ou as piores? Porque assim, eu acho que a pior mesmo seria, sei lá, uma nova. Na nova. A nova, guerreiro. É porque assim, muita classe é bem difícil de você lutar. Qualquer classe com bloco, com SA e grab, Uhum. você não consegue lutar. Assim, pegar uma guarda, por exemplo, a guarda ainda toma bastante dano, mas, por exemplo, o guerreiro não toma dano e tudo mais. Só que a guarda já é muito, muito complicado de você lutar. Você vai segurar o bloco ali, você não consegue fazer nada. E você tem as outras classes, que, por exemplo, um Zerg que tem 3 grab. Você não tem o que fazer, né? Um Mutamer, um Kuno Ninja, que são classes rápidas. Você pega uma Kuno, a Kuno ela consegue vir, ela literalmente ela segura o bloco e dá aquele dash em frame pra frente, sabe? Uhum. Então assim, se você se afasta, ela fica fazendo isso, você não consegue punir ela. Não tem o que você fazer. Ela usa as SA para se movimentar para frente, segura o bloco e fica usando bloco iframe, bloco iframe. Ela chega em você, te grava e você não consegue fazer nada. Assim, eu acho que assim, muita classe tem é bem complicado, mas acho que as piores das piores mesmo é guerreiro, nova. Da hora. E se você fosse. Se sua classe não existisse, Kaori, que classe você cogitaria usar? A usar. Daí. É meio que é a bruxa que deu certo. Ela E. parece mais uma sócia, né? É. Eu É, faz acho, sentido. assim, eu sinto mais ela como uma sócia e tudo mais. Eu acho que até o jogador de sócia se identifica mais com ela. Eu acho que, assim, eu iria pra ela mais pelos efeitos da classe. Eu gostei dela. Assim, eu joguei com várias outras classes e a usar foi uma das primeiras que, assim, eu fui pra ela e eu tô com ela linkada até hoje. Às vezes dá vontade de jogar e tudo mais. Uhum. As outras, assim, eu fui mais por curiosidade pra ver outra classe e tudo mais. E acabou que eu nem fiquei nelas. Daí. E na usar eu gosto relativamente bem dela. Da hora. E que mudança na bruxa tu faria abandonar a classe? Tem alguma? Cara, eu acho que tirar o derrubado dessa skill aqui. se, Pode tirar, crer. se tirar o derrubado dessa skill, acabou a classe. Assim, literalmente você não faz absolutamente nada de nada em nada, sabe? Uhum. Uhum. Se nerfar essa skill, eu acho que aí você literalmente, assim, fica injogável. Porque a classe já tá, tipo assim, no pezinho pra você não conseguir nem fazer nem sair da cidade, entendeu? E essa é uma skill que eu uso ela muito no PvE e uso muito no PvP. Uhum. Então, assim, se mexesse nessa skill, tirasse ali que ela ativou outra skill, tirar dano, tirar a derrubada dela, deixando essa skill, assim, ruim de novo, eu acho que aí eu já não teria mais o que fazer na classe, né? Só aceitar e trocar. Da hora. E uma classe que você nunca jogaria? Hipótese nenhuma. Alguma assim que você repudia totalmente? Repudiar não. Acho que Shai, Ah, eu acho que assim, eu não iria pra Shai porque é uma classe completamente pra suporte. sim. Assim, a bruxa, ela foi uma promessa pra mim de uma classe boa, com dano, com área, com tudo, né? Que fazia de tudo ali um pouco ali, bem. Uhum. E acabou que ela virou um suporte ali meio inútil, mas foi no passar do tempo, não foi uma coisa que Aham. foi vendida com aquilo. E a Shai, pelo menos pra mim, já é um suporte que não é aquelas coisas, né? Por exemplo, a cura da bruxa é mais forte que a cura da Shai. Não faz sentido, né? Então, não tem PA, não tem umas coisas meio assim que define ela como um suporte efetivo, ela não tem um kit pra PVP, então acho que eu não iria pra ela. Sim, da hora. Perguntas que eu tinha separado era essas, agora eu vou só fazer as perguntas do chat. Eram algumas, mas eu fui adicionado no meio do podcast e sobrou só uma aqui pra gente fazer no final. Eu nem entendi muito bem, mas eu vou fazer aqui. Caso você entenda aqui, eu vou ler como o senhor Zashi escreveu. Falou, Gnalas, pergunta pra ele. Kaori, tu gostaria de mudar a forma do dano do S2 botão, acho? Com a esquerda e direito, né?
Por forma. exemplo, para não ser dependente de posicionamento na hora de usar skill, acho que não fosse frontal, era isso, Zashra? Eu acho que é porque ela é pra frente, né? Ela é um retângulo pra frente. Uhum. Eu acho que assim, o que eu mudaria nessa skill, assim, se fosse. Não, assim, envolve um pouquinho mais. Se tivesse como a ponto pra frente F fosse incorporada na skill do pra frente F, então pra frente F tivesse guarda frontal, e no Uhum. lugar dessa bond tivesse SA, no Pode pra crer. trás dois cliques. Então você pudesse escolher entre guarda frontal e SA. Ele ia Porque, querer assim, pra falar. porque assim, no pra trás dois cliques com guarda frontal é muito bom no PvE, mas é muito ruim no PvP. Porque guarda Uhum. frontal no PvP hoje em dia praticamente todas as classes conseguem punir. Então eu queria ter uma bond e SA nessa skill. Pode crer. Ele acrescentou ali, ele falou que era sobre posicionamento de dano, que depende da distância. Dependendo de onde o alvo tá, não pega todos os hits. Era sobre isso. Esse é um problema normal na bruxa, na real. Uhum. Assim, por exemplo, igual pra trás dois cliques, ele pega um ponto de impacto do fluxo, então ela pega a parte, tipo, um retângulozinho pra frente, tem um ponto de impacto do fluxo, que fica até marcado no chão. Se o cara estiver em cima desse ponto, você consegue dar dano, tipo, dar um Pode dano crer. bom. Mas a maioria das skills da bruxa tem esse problema. Então, assim, até aquela bolinha de raio tem essa solução, sabe? Que ela dá um dash pra trás, depois você usa pra trás dois cliques, você dá um dash pra trás e chega mais ou menos no. Coloca o alvo mais ou menos posicionado nela. E Uhum. também posiciona pra trás dois cliques. Porque se instalar de dedo, consegue até pegar na guarda frontal e tudo mais, porque vai pras costas, né? Uhum. Só que eu acho que, assim, é mais uma característica da skill. Eu não sei se eu mudaria isso pra ser na skill toda, porque o jeito que a classe funciona não é bem uma. Os fluxos não faz parte da classe, faz mais parte do patch. Então eu teria que mexer, assim, mudaria todas as outras skills, e tem umas skills igual o Hollow Boss que eu acho muito da hora, o patch, por exemplo, você usa e sai fora e o patch fica lá usando, eu acho. Aham. Da Então hora. assim, eu perderia muita coisa para mudar uma skill só, então eu acho que eu não mexeria nisso. Pode crer. As perguntas do chat eram essas, que tinha sobrado, né? E agora fica só a última pergunta aqui, que é um novato. Chega pra você, ele tá interessado em jogar BDO, ele gostou da bruxinha. E ele chega pra você e pergunta se você recomendaria classe pra ele. Será que seria uma boa classe pra ele começar? O que você responderia pra ele? Que sim. Eu acho que a bruxa, pelo menos no começo do jogo, até assim, quando você já vai pegando umas noções e tudo mais, é uma classe muito fácil e boa mesmo para o usuário ali, novato. Então você Uhum. não vai ter mecânicas complexas, tipo down smash, você não vai. Ela não tem down smash. Algumas skills, por exemplo, da Awakening mesmo, você consegue jogar só totalmente na Awakening, você não tem que preocupar com cancel, você não preocupa com fazer swap ali, ficar só pronto para pré. É uma classe bem fácil assim para iniciar. Você fica limitado no endgame, então assim, eu acho que entraria nela, mas só você sentir o jogo mesmo, sentir a classe, entender ali o básico e tudo mais, e depois ir para uma classe que você está focando mais. Então, Uhum. geralmente as pessoas não ficam na bruxa, né? É uma, Pode é crer. uma classe de transição. Ele começa na bruxa, aprende o básico, entende um pouquinho de jogo, uma outra classe chama atenção e ele vai para outra. Pode Então, crer. assim, eu acho que para iniciante é uma classe bem tranquila. É isso. Então, só agradecer. Acho que assim, a gente vai encerrar o podcast. Só agradecer a todo mundo que vai ver no YouTube, a galera que veio aqui no Twitch, duas perguntas aí, que acompanhou. A galera que veio aqui presencialmente, passou rei e contribuiu sempre. O senhor Draconic, o senhor Emerson aqui, o Sik, né? O Notbuzz também. Os Astra ali em cima da mesa. E o senhor. Tinha mais alguém aqui que já acabou saindo, e claro, o senhor Kaori, né, mano, que disponibilizou o tempo dele e o conhecimento aí de anos de jogo, veio aqui trocar uma ideia com a gente, muito obrigado por participar e compartilhar essa experiência aí, o conhecimento da classe com a gente, mano. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, né? Assim, eu gosto muito de falar sobre a minha classe e tudo mais, que eu tenho bastante anos com ela e tudo mais. Então já tenho bastante experiência, eu gosto de expor mesmo os pontos positivos e negativos dela. Então essa é uma Uhum, oportunidade muito boa mesmo de estar compartilhando o cenário atual da classe e tudo mais. É isso, muito obrigado. é isso. Parabéns, senhor Kaori, explica muito bem aí, acho que foi bem didático mesmo esse podcast aqui. E sempre quiser brotar aí, trocar uma ideia, mano, seja muito bem-vindo aí.
Obrigado. Tamo junto, até a próxima aí, senhor. Valeu.